8h22, o Jornal da Manhã recebe agora o padre Iago Carvalho, que vai falar sobre a simbologia da Quarta-feira de Cinzas, que é um dia muito significativo para todos os católicos do país, o que representa a Quaresma e sobre a campanha da fraternidade. Seja muito bem-vindo, padre, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. É uma alegria estar aqui para poder partilhar este dia que é de penitência, de muita oração, mas acima de tudo, de preparação para vivermos com a graça de Deus um abençoado período quaresmal, né? 40 dias em preparação para a Páscoa. Padre Iago, seja muito bem-vindo. Nós aqui agradecemos aí a sua disponibilidade de conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Qual o significado da Quarta-feira de Cinzas para a Igreja Católica? O significado da Quarta-feira de Cinzas é o início da Quaresma, o início de preparação para o tempo pascal. Muitos acham que a Quarta-feira de Cinzas marca o final do Carnaval. Isso é mentira, isso é fake news. Existem diversos países no mundo que não celebram o Carnaval, mas celebram a Quarta-feira de Cinzas. Não é a Quarta-feira de Cinzas que está ligada ao Carnaval. Um Carnaval que, como o próprio nome diz, vale a carne, né? Foi um tiro na culatra que a igreja criou. O Carnaval, infelizmente, saiu de suas mãos, no sentido de preparar a carne para viver a Quarta-feira de Cinzas e o tempo da Quaresma. Por que o tiro saiu pela culatra? Porque a igreja pensou o Carnaval como um tempo de relaxamento e também assim de preparação do corpo para o período da Quaresma, já que era um período tão rígido antigamente. Só que as pessoas começaram a fazer do Carnaval um tempo de muita profanação, de muita alegria, de literalmente valer a carne. Então, a igreja abandonou a prática do Carnaval e intensificou os exercícios quaresmais. Ou seja, iniciando agora na Quarta-feira de Cinzas até a Sexta-feira Santa, culminando com o Tríduo Pascal, quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa. E o que são as cinzas que hoje todas as celebrações elas vão ser colocadas, oferecidas aos fiéis que estão nas igrejas? Qual o significado das cinzas? Virgínia, essa é uma pergunta muito importante, porque muitos perguntam de onde vem. De onde vem? De onde vem? Elas são feitas através dos ramos que são guardados do ano passado, do Domingo de Ramos. Eles são abençoados e são guardados para fazerem as cinzas deste ano. Onde é que está a base bíblica nisso? Tem no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, significa que tu és pó e ao pó has de voltar. Em que sentido são utilizadas as cinzas nas celebrações hoje de diversas santas missas no nosso estado? Significa penitência. Penitência. Antigamente, no Antigo Testamento, no início da era cristã, quando uma pessoa se reconhecia pecadora, se conhecia que gostaria de fazer um processo de conversão, o que é que ela fazia? Ela rasgava as vestes, se vestia de saco e se cobria de cinzas, para simbolizar que ela estava sendo penitenciada, ou seja, estava passando por um processo de conversão. Então, cinzas tem esse duplo significado. Primeiro, lembra que somos pó, viemos do barro e voltaremos ao pó. E lembra também a questão penitencial, ou seja, um período em que a igreja nos convida a refletir, a analisar, a rever tantas coisas, a tantos adereços e excessos, sejam eles físicos, espirituais, morais ou psíquicos, e a deixar de lado, para de fato viver uma vida plena em Cristo. Hoje também é um dia que os católicos costumam não comer nenhum tipo de carne, né? Como uma forma de penitência. Que outras penitências? Como é que o católico ele pode viver esse dia de outra forma assim também? Hoje, além do jejum, né? A prática do jejum, que são 3 refeições, uma completa e 2 que juntas não deram uma refeição completa. E abstinência de carne, que é obrigatório para o fiel católico a partir dos 14 anos. Mas se você está grávida, se você está com alguma comorbidade, alguma doença, alguma coisa assim do tipo, logicamente que é dispensado. Além dessa prática, se abster de alguma coisa que atrapalhe a sua vida espiritual. Por exemplo, tem gente que gosta de escutar música que influencia a dançar, a fazer algum outro tipo de coisa. Então, hoje é convidado a ter um dia mais de oração, de recolhimento.
No interior tem gente que ainda tem o costume de hoje não varrer a casa, não pentear o cabelo, não passar perfume, né? No sentido também de penitência, mas basicamente a igreja no dia de hoje recomenda a abster-se de carne, lembrando da carne do Salvador, de Jesus Cristo, mas também a fazer o jejum, as 3 refeições, que uma completa e 2 que não consiga dar uma completa, juntas. O senhor falou em obrigatoriedade, padre, assim, a partir dos 14 anos, a igreja prega, né, que as pessoas façam essa penitência e abstenham-se da carne, principalmente. Onde está colocar a palavra obrigatoriedade hoje, dentro da formação dos católicos hoje? É algo que a igreja mantém ou que a igreja começa a repensar e começa a chamar os fiéis a analisar isso de uma outra forma? Quando falamos de obrigatoriedade, entende-se também recomendação espiritual, né? No sentido de que quem é católico deve seguir aquilo que a própria doutrina da igreja prega neste sentido. É recomendado. E eu costumo sempre dizer, quando lembra-se de obrigatoriedade, lembra-se também assim, num sentido tão belo, tão carinhoso, faça para ver como é bom. Só sabe quem faz. Experimente, né? Experimente. Seu encontro com Deus, essa sua experimente reflexão. esta graça. Se você brincou agora o seu período de carnaval, com seriedade, com alegria, sem erro nenhum, sem pecado nenhum, porque brincar carnaval não está errado, o erro está nos excessos, em tudo, não somente no carnaval, mas viva com a graça, se você professa a fé católica, viva com a graça de Deus esta quarta-feira de cinzas, neste convite especial, né, de rever a própria vida, de fazer este jejum, lembrando tantas pessoas que passam fome, que inclusive os pobres não são obrigados, não têm esta obrigação. Tenho até um costume em alguns interiores aqui do nosso estado, e em vez de eles pedirem esmola, né, eles pedem, me dê o jejum, ou seja, aquilo que você está se abstendo, aquilo que você está fazendo, você doa. Faz a prática da caridade. Isso é muito bonito. Padre Iago, bom dia, obrigado por ter comparecido aqui à nossa bancada hoje. E outra data, né, aliás, essa quarta-feira de cinzas marca também o início da campanha da fraternidade desse ano, né? Esse ano volta o tema fome, a campanha, né, muito em função aí do Brasil ter voltado ao mapa da fome também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, voltando aí a terceira vez, né, que esse tema recorre aí na campanha da fraternidade. Isso, a campanha da fraternidade, ela tem sempre um cunho ligado à fé com o social, para despertar aquilo que a sociedade está vivendo como alarmante. Já teve um ano que foi da paz, da violência, dos idosos, e esse ano, como foi bem falado, sobre a instabilidade alimentar da população brasileira, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, trouxe como tema o tema da fome, né? Segundo os dados que são repassados pela própria CNBB, advindos de diversas agências, mais de 33 milhões de pessoas têm a instabilidade hoje alimentar no nosso país. Então a igreja é convidada, além de fazer uma reflexão espiritual, a partir também para a prática. É aquilo que os beneditinos costumam dizer em latim, ora et labora. Além da oração, também o trabalho, arregaçar as mangas, ir ao encontro daqueles que têm fome. E quando, lógico, a campanha da fraternidade fala no sentido de fome alimentar, ou seja, de alimentar o físico, mas ela também é aqueles que têm fome de paz, têm fome de justiça, né, têm fome de verdade. Há diversos também tipos de fome, mas o foco principal no tocante a isso. E sempre é destinado, com a coleta do dia de hoje, da quarta-feira de cinzas, a projetos que são apoiados pela CNBB, aqueles que têm essa estabilidade de fome, não somente a arrecadação de cestas básicas, mas também a própria assistência que a igreja dá através de universidades, de escolas, de hospitais, de creches, espalhados pelo país. A gente está vendo aqui que a CNBB está criando o Observatório da Evangelização, que vai acompanhar toda a movimentação da campanha da fraternidade pelo país, né? Com ações das comunidades, com as políticas que serão implantadas em todas as regionais. E eu pergunto para o senhor, a nível de Arquidiocese de Natal,
como vai ser trabalhado o tema este ano? Graças a Deus, o nosso arcebispo Dom Jaime tem sempre um olhar muito clínico em relação a isso. A nossa arquidiocese tem um setor de campanhas, o setor da campanha da fraternidade. Tanto a questão da conscientização a nível das paróquias está sendo trabalhado, como também agradecemos de coração esse espaço, como aqui temos na Jovem Pan, para poder também divulgar este trabalho da própria arquidiocese. Além da arrecadação para a coleta nacional, além da arrecadação para a questão das cestas básicas, a arquidiocese também se pergunta como é que nós vamos mudar este quadro? O que é que a gente pode fazer? Porque não é somente alimentar. A pessoa se alimenta e depois fica com fome, né? Então tem que dar a garantia de que ela tenha condições todos os dias, tenha uma vida digna de poder se alimentar. Esta é a preocupação da arquidiocese. E fazer as pessoas refletirem também qual é a sua fome. Isso. Não é? Porque você pode não estar enquadrado, encaixado nesse atlas aqui da fome, da miséria, mas qual é a sua fome espiritual? Acho que é uma das formas também de você refletir esse tema, que mais uma vez, como o Pedro disse, pela terceira vez volta, mas não é só a fome do alimento, é a fome espiritual. Né? É a fome espiritual, a fome de justiça, é a fome de ser ouvido, é a fome de ter a presença do outro, é a fome do silêncio. Há diversos tipos de fome, né? A campanha traz como carro-chefe a questão da fome alimentar mesmo física, mas a arquidiocese tem essa preocupação de saber assim, qual tipo de fome nós padecemos e o que é que nós podemos fazer para, enquanto cristãos católicos, para mudar esta realidade. Padre Iago, hoje também se inicia a quaresma, né? E a pergunta que eu quero falar é, como o cristão católico ele deve vivenciar esse momento da quaresma? Eu tenho recomendado sempre que cada um faça a experiência do espelho, né? As mulheres já têm essa prática, nós homens, né, Pedro? Assim, nem tanto, mas da questão do cuidado, mas de se observar, de se olhar. O que é que diante da sua vida, diante dos seus olhos, precisa ser retirado como excesso e o que é que precisa ser colocado para que você tenha uma vida plena, uma vida mais digna. Então eu digo assim, faça a experiência de 15 minutos, se observe. Tire 3 coisas, 3 atitudes que não condizem com sua vida, não condizem com a vida de cristão. E coloque 3 virtudes, potencialize 3 virtudes na sua vida. Então, você tem aí 40 dias até a Sexta-feira Santa, que é quando cessa a quaresma, para se bem preparar para a Páscoa. A Páscoa é a maior de todas as festas para o cristão. Cristo ressuscitou, se não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, você tem 40 dias para se preparar, para viver bem, que a quaresma nos convida a 3 coisas: a rezar mais, a viver o jejum e também a viver a caridade. Pronto, já são 3, já estou dando aí, hashtag fica a dica, 3 dicas para este período. A caridade, o jejum e a oração. Quando a gente fala de oração, não é somente Pai Nosso e Ave Maria, rezar texto, não. É dialogar, conversar com Deus. O jejum, seja o jejum físico, seja o jejum, como eu tenho sempre recomendado, da língua, do olhar, do julgamento, e também a prática da caridade. Olhar para o próximo. E olhar para o próximo, e o próximo muitas vezes não é aquele que está padecendo na rua, não. O próximo é que está com você, dentro de casa. Observe também aqueles que estão contigo. Nós pecamos com quem nós mais convivemos. Então, olhe também para as necessidades dos seus. Olhe para a necessidade daqueles que estão ao seu redor. São 40 dias, literalmente, para você repensar a vida e, com a graça de Deus, se tornar um cristão melhor. A quaresma é o principal tempo litúrgico da igreja? O principal tempo litúrgico é a Páscoa. A quaresma é a preparação para a Páscoa. Tanto que o Papa Francisco tem nos convidado a não ter eternamente uma cara de quaresma, ou seja, uma cara fechada, né? Mas viver a espiritualidade da quaresma, beber desta grande espiritualidade para poder viver a Páscoa plenamente. Eu tenho sempre o costume de dizer assim, ninguém, por pior que seja a pessoa, tem vocação para sofrer. Ninguém tem vocação para o sofrimento. Ninguém foi criado como uma marionete para o sofrimento. Quaresma não é tempo de abstinência, jejum,
mortificações, como alguns dizem, é tempo de sofrimento. Não, de forma alguma. Nós somos criados para a alegria, mas uma alegria plena, não aquela epidérmica que atinge somente a pele, mas uma alegria plena, que é o período pascal, ou seja, a alegria do próprio Cristo. Padre, a campanha vai ser aberta oficialmente hoje? Tem alguma celebração que vai marcar essa abertura? A nível nacional, sim, será aberto hoje, e em cada diocese, nas celebrações também. O nosso arcebispo vai celebrar a Santa Missa às 19 horas na Igreja Catedral e assim abre oficialmente para toda a arquidiocese. Embora nas paróquias serão abertas no próximo domingo, cada um também refletindo segundo a sua realidade, porque também não adianta a gente querer impor. Nós temos realidades como aqui Natal, mas também São Rafael, Bodó, que pertencem à Arquidiocese de Natal. Então, cada um pense a sua realidade, faça a abertura da campanha, mas sempre no desejo de viver a unidade. Padre, a gente estava ainda falando sobre a Quaresma, o senhor falou sobre que é uma preparação para chegar na Páscoa, né? A Páscoa ela é muito voltada para o chocolate, aquela alegria, né? Como é que a gente pode trabalhar esse tema Quaresma dentro de casa, com as famílias, com as crianças? Como integrar as crianças nesse tema e não ser só aquela visão, a Páscoa, o coelhinho, né? É muito bom que as crianças vejam nos pais o sentido da essencialidade, né? Exupéry, no Le Petit Prince, Antoine de Exupéry dizia que o essencial é invisível aos olhos. Então, eu recomendo muito que os pais fomentem nas crianças a vivência da essencialidade. Você precisa disso, você tem necessidade disso, você tem necessidade de ter tudo isto, né? Compartilhe com quem não tem. Então, você começa por essa brecha. Se o pecado também entra por brechas, a virtude entra na vida do cristão também por diversas brechas. Então, eu suscito que os pais coloquem, se façam exemplo, né, porque o testemunho arrasta, a graça de viver a essencialidade. Chocolate é bom, viver a alegria da Páscoa, reunir a família, porque a gente só tem o costume também de reunir no Natal, mas também reunir a família, mas viver a graça da essencialidade. Criar essa consciência na criança de que ela também pode, a partir do momento de sua formação, viver a essencialidade. Lógico, ela tem que ver nos pais. Aí, como, padre? Na prática, no diálogo, no exemplo, levando essa conscientização e rezando. A família que reza, que tem essa graça de estar unidos ali no alimento. Pronto, a campanha da fraternidade desse ano traz sobre a fome. Então, antes do almoço, do jantar, se você não tem essa prática, tenha de reunir, deixar o celular de lado, vamos conviver, como foi seu dia, vamos agradecer pelos alimentos, agradecer pela roupa que nos reveste, pelo pão de cada dia, pedir a Deus que nos abençoe, nos dê força, coragem, paciência, que o mundo está tão turbulento. Então, viver a graça da unidade e, acima de tudo, da essencialidade. É verdade, Padre. Muito obrigada Padre pela presença. Iago Carvalho, né? Nós agradecemos. Eu só queria registrar, antes de Lícia encerrar, a voz... Desculpem. Padre Iago acaba de completar 1 ano de sacerdócio, né? Ele celebrou agora, nessa semana. É um padre recém-ordenado, mas que já mostra aí uma forma de se comunicar com os fiéis, com a igreja. Acho que nós tivemos aqui um pouco dessa amostra do que é pregar hoje, evangelizar hoje, a partir da visão de um padre jovem e que está aí a serviço da Arquidiocese de Natal. Está em qual paróquia, padre? Eu hoje estou na paróquia da Catedral. Da Catedral, aqui no centro da cidade, Isso, né? Estou na paróquia da Catedral. Inclusive, atendo confissões de terça a sexta. Estou sempre celebrando por lá. Eu tenho o costume sempre de dizer que a paróquia da Catedral está com as portas não abertas, mas escancaradas para acolher todos aqueles que desejam uma palavra de conforto, uma orientação, porque o cristão é convidado a ser um sinal de esperança. De desgraça, o mundo já está cheio. Quem tem esperança vive diferente. Então, o meu sacerdócio eu quero empregar nisto. Recebi essa esperança do Nosso Senhor e é isso que eu também quero propagar. Padre, parabéns pelo 1º ano de sacerdócio. Obrigado, né? Obrigada por servir a nossa igreja. Exatamente. Muito obrigada pela presença também. Obrigado, Lícia. Obrigado, Pedro. E obrigado também àquele que nos acompanha pela Jovem Pan. E, por favor, se você é cristão católico, não deixe de participar da Santa Missa da quarta-feira de cinzas. Muito bem. 8h42. Repita. 8h42. Jornal da Manhã, Natal. Esta é a Jovem Pan News.